Particular e geral. O conhecimento proporcionado pelo senso comum, ele é particular. Ou seja, ele é uma pequena amostra da realidade que com base na qual eles são feitas generalizações que muitas vezes elas são apresadas e imprecisas. É mais isso o particular e o geral. Agora eu vou falar o fragmentário e o unificador, que também é uma parte. O fragmentário unificador é um conhecimento espontâneo que ele é fragmentário, pois ele estabelece conexões das situações em que as relações poderiam ser qualificadas. Pelo senso comum, você percebe que a relação entre a noite e o suor de uma garrafa que você tira da geladeira. Você não tem uma conclusão para você poder falar que é um suor. Não tem como você dizer. Por causa que... Deixa eu lembrar aqui. Na verdade, o suor, essa conclusão é uma forma de combustão. A respiração que você... essa respiração ela é uma forma de combustão, na verdade. Ela dá uma queima de... Ai, meu Deus. É uma queima discreta. Ela é relacionada pela forma um senso digestivo. É um senso digestivo que... Ai, que ela faz aqui? Isso, ela é um senso digestivo para poder obter energia. Mas isso, o fragmentário unificador. Isso aí. Método científico. O conhecimento científico é uma conquista recente da humanidade. No pensamento grego, a ciência e a filosofia eram vinculados e só se separaram no século XVII com a Revolução Científica iniciada por Galileu. A ciência moderna nasceu a determinar um objeto específico de investigação e ao criar métodos confiáveis para que eles tivessem controle de seus conhecimentos. São métodos rigorosos que possibilitam demarcar um conhecimento sistemático, preciso e objetivo, que permite a descoberta de relações universais entre fenômenos, a previsão de acontecimentos e também a ação sobre a natureza de maneira mais segura. Desde a modernidade, a ciência se multiplicar, em busca de seu próprio caminho, em busca de conhecimentos para seus métodos. Ao determinar um campo de pesquisa, uma busca específica, cada ciência se torna uma ciência particular. A partir do século XX, construíram as ciências híbridas, como a bioquímica, a biofísica e a mecatrônica, para melhor resolver os problemas e, ao mesmo tempo, o concurso de mais uma ciência. A comunidade científica. A comunidade científica é o conjunto de indivíduos, de pessoas, que se reconhecem e são reconhecidos como possuidores do conhecimento científico. São membros dessa comunidade que se avaliam a respeito dos resultados das pesquisas. Eles são cientistas que se reconhecem, são reconhecidos como possuidores do conhecimento científico e eles mesmos avaliam as pesquisas, o resultado das pesquisas dos outros, dele entre si mesmo. E os canais de comunicação dos cientistas são sociedades científicas, os congressos, revistas especializadas e as conferências. Até há pouco tempo, as grandes realizações científicas eram individuais, realizadas individualmente. Já hoje em dia, cada vez mais o trabalho da ciência é feito em equipe. É preciso retirar o conceito da ciência, a falsa ideia de que todo método científico... Que valores são importantes para o cientista? Examinaremos
Inicialmente, as três características relativas aos valores cognitivos da ciência: a imparcialidade, a autonomia e a neutralidade. A imparcialidade consiste em aceitar como científicas apenas as teorias que passaram pelo crivo de rigorosos padrões de avaliação. O método utilizado deve ser explícito a uma série de dados empíricos que sustentam a conclusão, que pode ser verificada por qualquer membro da comunidade científica. Só então a teoria será aceita ou rejeitada. Autonomia. Autonomia refere-se às condições de independência das investigações. Segundo se espera, as instituições científicas devem ser isentas de pressões externas para definir suas agendas voltadas para a produção de teorias imparciais e neutras. Exemplos de situações de perda de autonomia científica já ocorreram. Lembremos de Galileu Galilei, mas ou interrompeu seus estudos para o geocentrismo, porque foi julgado e condenado pela Inquisição no braço religioso que ainda tinha força no século XVII. Na primeira metade do século XX, na então União Soviética, Joseph Stalin apoiou o biólogo Lysenko, cuja teoria contrariava as leis de Gregor Mendel. Até hoje considerado o pai da genética. Por questões ideológicas, os cientistas mendelianos foram perseguidos e presos. Em resumo, a censura à ciência é intolerável. Neutralidade. O conhecimento científico é neutro, porque, em tese, não deve atender nenhum outro valor a não ser o cognitivo. A interferência nesse fator é prejudicial à ciência porque se faz perder a objetividade. No entanto, existem valores éticos e políticos. Dissemos que o conhecimento científico deve ser neutro para garantir a racionalidade, certo? E a objetividade das pesquisas. No entanto, sob outros aspectos, a neutralidade científica pode se tornar uma utopia. Não se trata de incoerência, mas de necessidade de reconhecer que o poder da ciência e da tecnologia é ambíguo, porque pode estar a serviço do conjunto da humanidade ou apenas de uma parte dela. Por isso, a atividade científica deve ser acompanhada por reflexões de caráter moral e político, para que sejam postas em questão os fins que orientam os meios sendo utilizados. As altas cifras destinadas a pesquisas exigem o apoio financeiro de instituições públicas e privadas, desejosas de sobrevivenciar os trabalhos que mais interessam e que nem sempre são focados na saúde e bem-estar das pessoas. O grande risco da excessiva interferência econômica nas ciências pode ser ilustrado pelas conquistas obtidas na engenharia genética, que levam grandes corporações a buscar justificativas legais para patentear, por exemplo, as descobertas realizadas na manipulação do código genético de sementes, chamados alimentos transgênicos. São também objetivos de debates acalorados as possibilidades de clonagem de seres humanos, com base no sucesso obtido com a aplicação da técnica em animais. No entanto, o temor de que os cientistas se encaminhem para a clonagem humana tem desviado e confundido as discussões em torno das pesquisas de células-tronco, sobretudo aquelas que não são extraídas do embrião propriamente dito, mas da medula óssea ou do cordão umbilical. As vantagens das novas pesquisas estariam na prevenção de cura e mais diversas doenças. Em resumo, os procedimentos metodológicos da ciência devem ser neutros, quando tem em vista apenas a racionalidade científica, mas não quanto aos fins que orientam suas pesquisas, nem quanto aos objetivos a que se destinam suas descobertas. Estas últimas exigem, inclusive, discussões étnicas e políticas.